Você já pensou em investir no Tesouro Direto, mas não sabe por onde começar? E se eu te disser que existe uma ferramenta do próprio Tesouro que simula quanto você pode ganhar e ainda compara com outras opções de investimento de renda fixa que você poderia usar, por exemplo, em sua reserva de emergência? Pois é, neste vídeo eu vou te mostrar como funciona o simulador do Tesouro Direto e ainda vou te dar algumas dicas para otimizar os seus investimentos e garantir que você permaneça nessa jornada do longo prazo. Eu sou o Michael, criador do Mike Finanças, um canal sobre educação financeira e investimentos. Bora pro vídeo! O simulador é uma ferramenta criada pelo Tesouro Nacional e o seu objetivo é ajudar os investidores a entender como que funciona todas essas possibilidades de investimentos. Com ele você pode descobrir quais títulos fazem mais sentido para o seu objetivo, levando em consideração o prazo para o resgate, a previsibilidade nos ganhos ou até, se você prefere, um pouco mais de potencial de ganho. Além disso, o simulador permite testar vários cenários. Se você vai investir uma única vez, que eu não recomendo, ou aportes mensais, se você vai colocar um dinheiro todos os meses, por exemplo. Legal, e como acessar esse simulador? No seu navegador, você pode ir em tesourodireto.com.br ou se você jogar no Google, muito provavelmente vai ser a primeira opção. Eu testei aqui e para mim veio a primeira opção. E aqui abaixo vai te dar duas opções. A primeira opção para que você possa descobrir qual título faz mais sentido para o seu perfil. E a segunda opção para se você já tem ideia de onde você quer investir, de qual título você tem ali em mente. Aqui eu vou simular uma pessoa iniciante, então a gente vai ir na opção para descobrir qual título faz sentido para o nosso perfil. Então aqui ao clicar ele já te traz as opções. Você quer descobrir o investimento ideal para você? E aí ele vem com duas opções. Vamos começar ou já escolhi o meu título. Essa opção já escolhi o meu título, ela é aquela que a gente viu agora há pouco. Então vamos aqui em vamos começar. Então ele traz um pequeno diálogo. O que você quer conquistar com o seu investimento? Então ele te dá algumas opções, como conquistar uma casa nova, um carro novo, uma reserva de emergência, só quero investir. E por que é legal ver que há essas opções de objetivos diferentes? Porque se você quer comprar uma casa e você está começando agora a guardar dinheiro para dar uma entrada, por exemplo, não é algo que você vai fazer amanhã. Então ele já vai te recomendar alguns títulos que pode ter um potencial de retorno maior, porque você pode deixar esse dinheiro guardado por um período maior de tempo. Bem diferente de se eu quero construir a minha reserva de emergência. Como uma emergência, um imprevisto, ele pode acontecer a qualquer momento, por isso que tem esse nome. Eu não posso colocar meu investimento em algo que eu só posso retirar, fazer o resgate em 2, 3 anos. Uma emergência ela não espera. Leve isso em consideração ao escolher o seu objetivo. Como eu falei, aqui é uma pessoa iniciante, então vamos ir na opção de reserva de emergência. Então, baseado nisso, ele fala: entendi, já descobrimos o seu perfil e temos incríveis possibilidades para você. No Tesouro Direto, há uma opção muito recomendada para a reserva de emergência, que é o título Tesouro Selic. Por que ele é muito recomendado? Porque ele une algumas características essenciais para uma reserva de emergência, que é, como eu mencionei, o resgate imediato. No Tesouro Selic, há ainda algumas restrições em relação a finais de semana, dias úteis, etc., mas ainda assim você consegue resgatar em um prazo muito curto. Se eu colocar hoje, segunda-feira, para fazer esse resgate, amanhã ele vai estar disponível na minha conta, na conta da minha corretora. Ele é também muito seguro, porque quem está garantindo que você vai receber de volta esse valor quando você precisar é o próprio governo, é o Tesouro Nacional. Então, após selecionar o nosso objetivo, reserva de emergência, a gente clica em veja o que encontramos. E, como eu falei, ele traz aqui duas opções de Tesouro Selic. Qual a diferença entre as duas? Principalmente, é o prazo. E aí, quando muda o prazo, muda consequentemente o rendimento. Apesar de mudar bem pouco aqui, em termos práticos, ainda assim há uma diferença. Vamos selecionar o tesouro de curto prazo e simular o nosso investimento. Então selecionamos aqui o nosso tesouro. Ele nos traz duas opções.
quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar lá no futuro. Eu vou ir na opção de quanto eu quero investir hoje. Então vamos dizer que hoje eu vou colocar aqui R$ 400. E a próxima pergunta é quanto você quer investir mensalmente. Então vamos dizer que mensalmente eu vou manter esse investimento de R$ 400. E aqui nessa tela ele traz o resultado da minha simulação. Mas calma, sem pânico, a gente vai passar por tudo aqui. Logo aqui nesse quadro da esquerda, ele traz um resumo das opções que selecionamos. Então, selecionamos o Tesouro Selic 2028, a data de resgate ali para março de 2028, 3 anos. O valor inicial a gente vai colocar R$ 400 nessa simulação e vamos investir mensalmente R$ 400. E aqui ele traz quantos aportes a gente vai fazer de hoje até o resgate do título, ou seja, quantos 400 eu vou colocar nesse investimento. A gente tem o número de 35, ou seja, eu vou investir 35 meses. E o valor total investido, então, é de 14.400, ou seja, todos esses 35 meses que eu coloquei R$ 400 somaram 14.400. Aqui abaixo, então, ele traz um resumo do resultado estimado. O valor bruto desse meu investimento, ele ficou em 16.921. Então, além dos meus 14.400, eu tive os juros, que somando tudo, me trouxe esses 16.900. Aqui ele já mostra também quanto que vai ser descontado de imposto de renda e os 6,27 da taxa de custódia da Bolsa, que é uma taxa bem pequena que a Bolsa cobra para fazer a gestão desses títulos. Isso é cobrado em valores acima de 10 mil, tudo que passa dos R$ 10.000 investidos. É bem pequena, não se preocupa com isso. E aqui na direita a gente tem um gráfico mostrando a evolução desse investimento. Como o prazo aqui, estamos falando de 3 anos, pode ver que no início não tem tanta diferença, mas ele vai se descolando aqui na frente. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no final, onde eu mostro o impacto do tempo nos seus investimentos. Assiste lá depois desse daqui, aí você vai entender que essa diferença aqui ao final, ela vai cada vez aumentando, que é o efeito do juros sobre juros. Então quando a gente faz um comparativo ao final do período, eu teria aqui no Tesouro os 16.900 que a gente acabou de ver. Na poupança eu teria 16.015, no CDB 16.410, no LC e LCA 16.198 e no fundo DI, que são fundos que investem em tesouro, eu teria 16.465. Apesar de ser o Tesouro Selic, que é o mais seguro, ou seja, o que vai menos render, ele ainda é mais vantajoso do que as outras opções de renda fixa no mesmo patamar. E aí, só para mostrar para vocês brevemente o efeito que eu falei do tempo. Ó, aqui eu selecionei o Tesouro Selic 2031. Então, pouca diferença a mais, a gente está falando que de 28 para 31, 3 anos de diferença, mas notem que a curva ela começa a se distanciar. Agora imagine, quando a gente fala de 10, 15, 20 anos, a distância que essa curva aqui do Tesouro ficaria dessas outras opções. Então, o tempo é muito impactante nos seus investimentos. Sempre leve isso em consideração. Legal, agora você aprendeu a usar o simulador e o que você faz? Mãos à obra. Pega aí o seu dinheiro e já vai investir no Tesouro Selic. E tem vídeo aqui no canal mostrando também como fazer isso. Eu queria deixar 3 dicas super importantes para você garantir que vai continuar nessa jornada dos investimentos, que é uma jornada de longo prazo. E a primeira delas é: comece o quanto antes. Como eu te mostrei, você viu que o tempo ele é muito relevante naquela distância entre as curvas. E quanto antes você começar, mais você vai ser beneficiado por esse efeito dos juros compostos no longo prazo, nos seus investimentos. Então comece o quanto antes. Se não for começar hoje, começa assim que cair o seu pagamento, o seu adiantamento, esse mês, no próximo mês, mas começa o quanto antes. Nos investimentos, uma coisa que eu vi é que todo mundo se arrepende só de uma coisa, de não ter começado antes. A segunda dica, ainda falando do simulador, é teste vários cenários. É um simulador, você não está perdendo nada
Então, se você precisa ver para se sentir confortável, sai testando, você não vai perder nada e vai acabar aprendendo bastante. Eu faço isso, eu gosto de testar. Às vezes eu testo com o próprio dinheiro ali, alguma aplicação nova, porque no final vai ser sempre aprendizado. E quanto mais você souber, melhores decisões você vai tomar. Então, teste, aprenda. E a terceira dica é acompanhe frequentemente. É importante também. Às vezes a gente acaba colocando dinheiro em algum lugar ali e acaba esquecendo, pelo menos comigo acontece com certa frequência e algumas pessoas próximas eu já vi que acontece também, de deixar o dinheiro em uma aplicação ali até antiga. E por um lado pode ser positivo, se você é uma pessoa impulsiva que se você vê o dinheiro parado ali você quer gastar, então você pode sentir que faz sentido até esquecer dele. Nesse caso pode até ser estratégico, por exemplo, uma reserva de emergência, que você não precisa ficar fazendo alterações, não vai ter nada que impacte absurdamente de um dia para o outro. Por outro lado, eu acredito fortemente que quando você acompanha e você vê aquele valor crescendo, você sabe que sempre vai estar ali disponível para você, isso cria uma força que te motiva muito mais a querer sempre continuar aportando, colocando mais dinheiro e vendo o seu patrimônio crescer. Isso é muito gratificante e é viciante. É um vício que eu particularmente considero muito positivo. Então, faça. E eu vou deixar aqui essas duas recomendações de vídeo. Nessa aqui você vai ver o efeito que eu falei do tempo nos seus investimentos e nessa aqui como você fazer um investimento no Tesouro Direto na prática. Muito obrigado, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.